Vamos lá. Na semana passada, a gente falou sobre a escrita da introdução. Na verdade, para poder chegar nessa introdução, a gente seguiu mais ou menos essa discussão aqui. E a nossa proposta para hoje é tentar discutir como se escreve essa metodologia. A gente viu que existem diferentes tipos de estudos, então, em função disso, existem também diferentes tipos de metodologia. A gente está focando mais aqui nos estudos que a gente chamou estudos de comparação e estudos de correlação. Então aqui a gente não vai discutir todas as possibilidades de estudos que existem, a gente espera cumprir aí com uma parte dentro dessas possibilidades que são maiores. A gente falou que todo estudo ele começa com uma questão problema, ele começa com uma dúvida que a gente precisa solucionar. E também a gente falou que é muito importante que a gente determine essa questão problema, porque todo o restante do nosso trabalho ele tem uma dependência muito grande disso. Se a gente tiver a nossa questão problema escrita de forma clara, de forma objetiva, a gente já tem o nosso objetivo do estudo, a gente tem o título do nosso estudo, mesmo que depois você venha modificar, e você também já tem uma proposta de ordenação para poder escrever a sua introdução. Independente disso, é importante a gente entender que a gente está discutindo a escrita do projeto. Se é um projeto, é uma intenção, a gente está falando de alguma coisa voltada para o futuro, né? O que você quer fazer lá na frente. Então é importante que vocês entendam que na metodologia, principalmente, que é o que a gente vai discutir agora, e vai ser bem rapidinho, os tempos verbais têm que ser todos no futuro, porque afinal de contas você tem a intenção de avaliar certas pessoas, você tem a intenção futura, né, de coletar isso, você possivelmente vai utilizar esses instrumentos, essas ferramentas. Então, o tempo inteiro a gente está falando de futuro. Para poder escrever um projeto também, na semana passada a gente só falou de objetivo, mas muitas vezes é importante que se indique o que a gente chama de objetivo geral e objetivo específico. O que a gente falou semana passada, que deriva da questão problema, é o objetivo geral. O objetivo geral é aquele objetivo mais importante, geralmente é único, nada impede que você tenha dois ou três, mas aí começa a deixar o seu projeto, o seu estudo cada vez mais complicado. Então, geralmente a gente tem um objetivo geral, que é o objetivo mais importante, é onde você quer chegar, e você determina alguns objetivos específicos. A ideia que eu gosto de passar para o objetivo específico, para a gente poder entender, é que se você alcançar os seus objetivos específicos, você automaticamente alcança o seu objetivo geral. Então, um exemplo assim bem grosseiro. Vamos imaginar que a gente está lá na escola de educação física, né, e a gente quer ir para a rodoviária e a pessoa não sabe como fazer isso. E eu converso com o Leandro me dá alguns pontos de referência. Guilherme, se você for daqui até ali, pegar um ônibus, depois for até tal lugar, descer do ônibus e for andando tantos metros, você chega na rodoviária. Então, cada ponto desse que eu tenho que chegar, né, no ponto de ônibus, depois do do ônibus até próximo da rodoviária, depois saltar e andando até a rodoviária, cada percurso desse é como se fosse um objetivo específico. Se eu conseguir cumprir cada uma dessas partes, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo geral, que é realmente chegar na rodoviária. Ok? A gente falou também que quando a gente vai escrever a nossa introdução, a gente deveria pensar numa proposta que a gente parte de uma contextualização geral para uma situação cada vez mais específica. Então, nessa contextualização geral, eu vou mostrar o que já se sabe sobre o assunto, isso de uma maneira grosseira, né? Eu vou mostrar o que já se sabe sobre o assunto, depois eu vou mostrar que ainda existe alguma coisa que precisa ser solucionada, né? Eu vou mostrar que existe uma lacuna, uma deficiência que ainda precisa ser suprida, e em função disso, então, o meu estudo merece ser feito. E por isso que eu coloquei essa seta do objetivo para o finalzinho da introdução. No final da introdução, a gente só apresenta o nosso objetivo. Se essa introdução for feita de maneira adequada, vai ficar claro para a pessoa que está lendo a sua introdução que realmente alguma coisa ainda precisa ser feita. E por isso que o seu objetivo está expresso ali. Na semana passada, o Mano levantou a possibilidade de se fazer um estudo com alguma coisa que nunca foi estudada. O Valdir até depois me ajudou na explicação a ele. Mas uma coisa é importante a gente entender, pessoal, por mais novo que seja o seu futuro, por mais novo que seja o seu objetivo, a sua proposta de estudo, a gente precisa entender que isso só vai ficar claro que merece ser feito se você já mostrar o que já existe.
Então, por mais diferente que isso seja, ele só é diferente porque você está comparando isso com alguma coisa que já existe. Se você não fizesse essa comparação, você não saberia se isso é novo, se isso é velho, se isso deve ser feito, não deve ser feito. Então, se você já tem a ideia de que nada daquilo foi estudado, é porque você está comparando com o que já foi estudado. Então, se você já sabe o que foi estudado, você apresenta isso na sua introdução, geralmente no início. Se você estiver fazendo um estudo de comparação, a gente falou que existem aquelas variáveis que a gente chamou de variáveis independentes e as variáveis dependentes. A variável independente é aquela que você oferece, é aquela que você manipula propositalmente para saber o efeito dela na variável dependente. Ok? Tendo ideia então de quais são qual é geralmente a sua variável independente, quais são as variáveis dependentes, uma proposta para poder se escrever a introdução é você fazer 1 ou 2 parágrafos discutindo ou apresentando o que já se sabe sobre a variável independente. Depois você faz a mesma coisa, 1 ou 2 parágrafos com a variável dependente. Depois um parágrafo para poder mostrar que existe ainda necessidade de se estudar alguma coisa. E finalmente fecha o último parágrafo, na verdade de 2 ou 3 linhas, com o seu objetivo. Tudo bem, essa lembrança aí é só para a gente chegar aqui realmente onde a gente quer falar hoje, que é a parte de materiais e métodos. A parte de materiais e métodos a gente pode entender como se fosse uma receita de bolo. Então a Jéssica fez um bolo lá de banana e levou lá para a escola, todo mundo experimentou e a Francine quer fazer um igualzinho na casa dela. Só vai ficar o mesmo bolo se ela utilizar a mesma receita. Em princípio, se ela modificar alguma coisa dessa receita, o bolo pode até ficar gostoso, mas não é o mesmo bolo, não é o bolo que a Jéssica levou lá de banana e canela. Então a gente pode entender a metodologia como se fosse uma receita de bolo, para caso alguém queira replicar o seu estudo, ele tenha condições de fazer isso. Se a gente não tem esse caminho que a gente utilizou, extremamente detalhado e descrito, a gente não tem certeza se esse resultado que a gente encontra no nosso estudo é real, teoricamente real ou não. Porque se por algum motivo eu quiser questionar o seu resultado do seu estudo, eu vou olhar a sua metodologia, eu vou olhar a receita do seu bolo para poder falar assim: ah, na receita você tinha que colocar 4 bananas prata e você colocou 4 bananas nanica. Não sei. Então você mudou a receita, você mudou a metodologia, então isso pode influenciar no resultado do seu estudo, isso pode influenciar lá na característica do seu bolo. Tudo certo até aqui, pessoal? Beleza. Ninguém falou nada, não sei se está todo mundo vivo, mas eu não estou vendo vocês. Como é que eu gosto de dividir essa parte de materiais e métodos? Antes disso, essa seção pode ter diferentes nomes. Ela pode se chamar materiais e métodos, pode se chamar só materiais, pode se chamar só métodos, pode se chamar metodologia, pode se chamar procedimentos metodológicos, não sei. Se a gente for pensar, principalmente nas revistas, cada revista dá um nome diferente a essa seção. A mesma coisa quando a gente pega as normas de trabalho de curso, de tese, de dissertação. O importante para a gente ter sempre em mente o que eu falei anteriormente. A metodologia é como se fosse uma receita de bolo. É o caminho que você está seguindo para poder responder a questão, problema que você elencou, né, que você criou lá no início do seu estudo. Quando você estava pensando ainda o que você ia estudar, você criou uma questão, problema. Beleza. Agora eu quero que você me mostre qual o caminho que você vai utilizar para poder responder essa dúvida, para poder responder essa pergunta. Por que, mais uma vez, descrever a metodologia ou materiais e métodos é importante? Porque você pode responder a uma pergunta utilizando diferentes métodos. Eu posso ter um método que seja mais utilizando a literatura, eu posso ter um método mais experimental, posso ter um método histórico, não sei. A gente pode tentar conhecer a verdade, vamos dizer assim, né, utilizando diferentes métodos. Eu quero saber, para o seu estudo, que método que você vai utilizar. Pensando aí no pessoal interessado na pós-graduação, que tem que escrever um projeto. Depois de pronto, como é que vai ser a ideia? A pessoa leu a introdução, ela vai descobrir o que já se sabe, vai descobrir alguma coisa que não se sabe e que seu estudo merece ser feito. Beleza. Depois ela vai conflitar o caminho que você está propondo com o objetivo que você indicou.
Se isso tiver tudo coerente, significa que possivelmente o seu estudo será bem feito. Se você tem um objetivo de estudo que já está diferente da questão problema, já tem alguma coisa ruim. Ah, não, minha questão problema e meu objetivo estão coerentes. Vamos ver se o método que ele propõe está coerente. O método está coerente, beleza, vamos seguir em frente. Ah, não, o método está incoerente. Esse método que você está propondo não responde a sua pergunta, então tem que mudar o método. Eu geralmente proponho para esses tipos de estudos, que a gente chama de quase experimentais, esses 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, a gente vai indicar quem será avaliado, depois o que será avaliado, depois como será avaliado e a estatística que você vai utilizar para poder tratar, para poder organizar os dados que você vai coletar. Percebam que eu coloquei o será, né, sempre em negrito, porque, como eu falei para vocês, é um projeto, é uma intenção de futuro. Vamos dizer que seu projeto foi muito bem feito, você terminou a sua dissertação, está terminando a sua tese, e você manteve a mesma metodologia. O que você vai mudar? Só o tempo verbal, porque lá na frente o seu estudo já foi feito, então você vai usar o tempo verbal no passado. Mas aqui no projeto, a ideia é que você utilize o tempo verbal no futuro. Guilherme, mas eu não sei exatamente ainda quantas pessoas eu vou avaliar, então aqui tem que ser bem criativo, tá bom? Qual é a minha sugestão também? Pega um estudo que já foi publicado, não precisa ser necessariamente a mesma ideia do que você quer fazer. Via de regra, pessoal, eles seguem essa mesma ordem. E você vai repetir aquele texto, principalmente desse primeiro parágrafo, né, quem será avaliado, e você vai modificando as informações a partir do que vai acontecer para você. Então serão avaliados 30 nadadores, ou serão avaliados 25 nadadores jovens que fazem natação há pelo menos 6 meses, não sei. A ideia do quem será avaliado é você descrever o máximo possível de informações dos indivíduos que farão parte do seu estudo, que podem ser nadadores, podem ser professores, podem ser crianças, adultos, não sei. A ideia é descrever o máximo possível de informação. E geralmente no finalzinho desse parágrafo a gente coloca ou que o projeto será submetido ao comitê de ética em pesquisa da universidade, ou se você já tiver esse projeto avaliado e considerado apto, você vai indicar que o projeto já foi avaliado e ele foi aceito para poder ser realizado. Nessa parte tem que ser muito criativo, porque a gente vai estar o tempo inteiro estimando quem são essas pessoas que a gente não tem essas informações. Porque, afinal de contas, a gente só pode obter essas informações depois que obtiver a aprovação do comitê de ética e depois que você realmente for a campo. Enquanto eu não tenho isso, é só uma hipótese de quem será avaliado. Mas quando você estiver fazendo essa descrição, você deveria tentar ser o mais preciso possível, né? Porque alguns critérios eles são exigências da pesquisa. O ROC quer avaliar lá, com a proposta do período de polimento, ele quer avaliar nadadores da categoria juvenil. Beleza, então ele já sabe a idade, ele já consegue estimar o tempo de prática desses nadadores, ele pode indicar se ele quer homens ou mulheres, ele pode indicar a prova que ele quer avaliar, né, a distância competitiva. Então tem muitas coisas que ele já sabe e ele vai indicar isso nessa primeira ideia do quem será. O que será avaliado é aquilo que realmente você vai medir. Eu vou medir o desempenho, vou medir a concentração de lactato, vou medir o consumo de oxigênio, vou medir, não sei, a impulsão horizontal, a impulsão vertical, vou medir o estado de humor. Então, tudo que você for medir, que exatamente é basicamente a sua variável dependente, estará nesse segundo parágrafo, que é o que será avaliado. Só que para cada uma dessas atividades, desses conteúdos, dessas variáveis que você avaliar, você tem um instrumento para poder avaliar isso e você tem um procedimento. Essas informações estarão então no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo eu vou pegar cada uma das variáveis que eu medi, eu vou indicar o instrumento que eu utilizei para isso, um lactímetro, o VO2000, a trena, o estadiômetro, o cronômetro, eu vou descrever o instrumento e como isso foi feito. Os nadadores fizeram um aquecimento de 600 metros, composto disso. Depois fizeram um estímulo máximo de 50 metros saindo do bloco. A largada foi no momento indicado pelo treinador, ou na largada foi livre. Você vai descrever como foi esse procedimento de obtenção das medidas. Então, se você tem um conjunto de sujeitos que você avaliou,
Você já indicou o que será avaliado e como você obteve essas medidas. Depois você precisa tratar essas informações. Esse tratamento das informações para que elas façam sentido se chama aí o procedimento estatístico ou matemático que você vai utilizar para poder organizar essas informações. Porque, em princípio, se você tem 3 ou 4 pessoas, é fácil de você chegar a uma conclusão pela simples observação dos dados, né? Pela inspeção dos dados. Mas se você começa a ter 20, 30, 40, 200 pessoas, igual o estudo do Thiago, acho que são mais de 300, não tem jeito. A gente precisa de algum procedimento matemático para que esses dados, para que essas informações se tornem mais palpáveis. Como a gente vai apresentar essas informações dentro desse parágrafo da estatística? Geralmente a gente apresenta primeiro a estatística descritiva que a gente vai utilizar. O mais comum é utilizar a média e o desvio padrão, mas eu apresentei todos aí que a gente tem basicamente dentro da estatística descritiva. Qual que você vai usar e qual que você não vai usar depende do tipo de dados que você vai coletar, depende do tipo de estudo que você vai fazer. Mas, mais uma vez, é uma estimativa do que vai acontecer. Porque, por exemplo, pode ser que seus dados não assumam a normalidade, então, nesse caso, é muito mais interessante utilizar a mediana do que a média como medida de descrição, apesar da média ser muito mais comum. Ok? Então, é uma estimativa do que vai acontecer. Depois você vai indicar como esses dados, como a normalidade dos dados será avaliada. Geralmente é um teste chamado de teste de Shapiro-Wilk, então não tem nem muito o que pensar. Se você sabe se o seu estudo é de comparação ou de correlação, isso tudo já vai indicar para você um tipo de teste que você vai utilizar, independente dos dados serem normais ou não normais. Então você vai indicar qual o procedimento paramétrico e não paramétrico para que você vai usar para poder fazer essa comparação ou essa correlação. Você vai indicar também o valor de P, que é o nível de significância, e o programa que você vai utilizar para poder tratar esses dados. Então, mais uma vez, estou lendo a metodologia. Eu entendi quem será avaliado, o que será avaliado, como será avaliado. E vou entender, por meio do procedimento matemático, como esses dados que você está obtendo serão interpretados por meio da matemática para que eles passem a fazer sentidos. Um outro tópico que é muito comum da gente ver no projeto é a parte de resultados esperados. Pessoal, vou falar tudo depois vocês façam as perguntas, tá certo? Essa ideia de resultados esperados é diferente de resultados do seu estudo, que a Tamires estava até conversando comigo antes. Resultados esperados aqui, Tamires, não é necessariamente o que você vai encontrar de resultado na sua coleta. Não é isso, é o que você espera fazer com o seu projeto. Eu espero publicar 3 artigos em revista de elevado impacto científico, eu pretendo dar um feedback para esses atletas e para esse treinador sobre como eles podem organizar melhor o período de polimento deles. Eu pretendo participar de 3 eventos durante esse processo do meu projeto, nesses e nesses eventos, porque esse aqui tem importância, tem mais ligação. Pretendo fazer aí um produto, não sei. Então, a parte de resultados esperados é o que você espera de produção intelectual, de produção científica, de retorno social do seu projeto, para que a gente perceba mais uma vez a importância dele ser feito. Não significa necessariamente que você tem que cumprir isso tudo, mas significa que a pessoa que está lendo o seu projeto, se ele for bem escrito, ela vai entender o seguinte: legal, o Diego entende para onde que ele quer ir, ele não está perdido. Eu percebo que existe coerência entre o que ele quer estudar, o caminho que ele está utilizando e aí o que ele espera fazer com esses dados. Então existe uma coerência. E por isso que chama projeto, né? Você pode escrever um projeto para poder conseguir financiamento, você pode escrever um projeto para poder entrar na pós-graduação, você pode escrever um projeto para poder lançar uma equipe de treinamento. Então projeto é uma intenção futura e a gente vai perceber se o projeto está bem escrito ou não a partir dessa ligação e dessa coerência entre as sessões. Um outro tópico que é comum da gente ver nos projetos é a ideia do cronograma. E esse cronograma ele é importante porque vai mostrar que você, dentro do período do seu curso, sei lá, o mestrado, 2 anos, o doutorado, 4 anos, iniciação científica, geralmente 1 ano, que você compreende como você vai lidar com as diversas tarefas da escrita, da leitura, das disciplinas e tudo mais, durante esse período que você tem disponível.
Não adianta a gente ter um projeto fabuloso, mas se você tem um ano só para poder terminar esse projeto, você precisaria de 10 anos, não faz sentido algum. Pô, Guilherme, estou propondo um estudo longitudinal. Eu precisaria de 10 anos de intervenção. Eu vou falar, pô, Marcos, você só tem um ano. Não tem jeito. Então, o cronograma está mostrando a coerência de tudo que você pretende fazer ao longo do seu projeto. Apesar de ser chato de fazer, isso é importante porque acaba dando um norte para o próprio pesquisador, para o próprio estudante, para que depois ele se compare. Poxa, eu estou no meu terceiro mês, aqui eu deveria estar fazendo essas atividades, eu estou adiantado, beleza, estou bem, ou não, estou atrasado, o que, que aconteceu de ruim. Então esse cronograma ele é importante também e mostra mais uma vez que você sabe lidar com toda a complexidade que envolve a realização do seu projeto.